Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tio do HTML, eu sou o Marcelo. Já quero avisar vocês que aqui perto da minha casa está havendo algumas construções. Hoje nós iremos trabalhar um pouco com JavaScript. O JavaScript é uma linguagem client-side que ele permite elaborar, ou melhor, manipular elementos HTML, elementos do DOM. E nós conseguimos até mesmo alterar o tipo de algum elemento. Por exemplo, um input text, ele tem o tipo text. Nós podemos alterar para qualquer algum outro tipo de acordo com a nossa necessidade. Então nós iremos fazer isso. Você já deve ter entrado em algum site em que há uma opção para que você possa visualizar a senha que você está digitando. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o input e dentro desse input nós vamos digitar uma senha e ao clicar ali no botãozinho ele vai mostrar a senha que foi digitada. E é bem simples fazer isso. Nós vamos simplesmente alterar o atributo do elemento HTML, do input, no momento em que clicarmos no botão. Beleza? Então vamos lá. Quero dizer o seguinte também para vocês. Nós estamos utilizando o Live Server. Live Server é uma extensão que foi instalado no VS Code e à medida que você salva o arquivo no VS Code, ele automaticamente atualiza a página. Isso é de modo bem rápido, bem simultâneo. Então agiliza bastante o processo. Como nós só temos um elemento, ou melhor, dois elementos na tela, então fica bem bacana de se visualizar, tá certo? Então vamos lá. Bem, então como eu havia comentado com vocês, eu tenho uma estrutura aqui básica de HTML, tá? Uma página simples, nome index, um title, mostrar senha. Tenho aqui os meus arquivinhos, um index.html, um script e um style. Já está tudo formatado, a gente só vai focar mesmo no JavaScript, tá? Então o nosso CSS já está linkado. Já tem a chamada também do script, tá? Aqui eu simplesmente tenho um elemento button e um input. Deixa eu só fechar esse treco aqui, pronto. Melhor assim. Então olha só, o input está aqui, o nosso botãozinho também está aqui. O style já está formatadinho, esse código vai estar disponível também no GitHub. Eu gostaria que vocês também aproveitassem, deixassem aí o like, fizessem um comentário e compartilhassem o vídeo para quem você achar que de repente é relevante esse conteúdo. O nosso script aqui não tem nada, então eu vou utilizar algumas técnicas do JavaScript que ele permite capturar o elemento e adicionar uma ação, como por exemplo um clique. Então quais são os elementos que nós queremos trabalhar? O elemento principal do nosso código é o nosso input, ok? Só que ele por si só não faz nenhuma ação a menos que nós programássemos para isso. Então eu vou utilizar o auxílio de um botão, ou seja, a hora que eu clicar no botãozinho, o botãozinho está aqui, ó, clicar ele não faz nada, não está executando absolutamente nada, e eu tenho a minha caixinha de texto aqui, em que eu digitar a senha. Se eu vir aqui e clicar, não acontece nada. Estou clicando, ele não faz absolutamente nada porque não foi programado nenhuma ação para ele, tá certo? Então, primeira coisa, eu preciso mapear esses dois elementos para que o JavaScript ele entenda que vai haver alguma ação, alguma operação com eles. Então eu tenho o txt_pass e também o alterPass. O alterPass é um ID que eu apenas apliquei aqui no meu elemento de botão, simplesmente para que ele faça a chamada daquilo que nós queremos realizar. Então vamos voltar aqui para o nosso script. Vou mapear agora os elementos HTML no JavaScript, ok? Bom, eu criei duas constantes, o txt_pass e o btn, e essas constantes, o txt_pass ele está mapeando o ID do elemento txt_pass que está aqui no nosso código HTML, que é esse camaradinho aqui, E a mesma coisa
o nosso BTN, que está mapeando o Alter Path, que é o botão que está aqui. Então, um elemento input e outro um botão, que eles estão aqui sendo renderizados, né, pelo navegador. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o Live Server, vou fazer uma alteração de background aqui no estilo, no Buddy, só para vocês entenderem como é muito bacana o funcionamento do Live Server. Eu vou colocar um vermelho aqui, vou simplesmente salvar, e à medida que eu salvei, ele automaticamente já ele restarta a página e aplicando a alteração CSS. Poderia também ser uma alteração JavaScript, uma alteração CSS. É bem bacana. Deixa eu retornar como estava. Ok. Muito bem, já fiz o mapeamento. Agora é o seguinte. Existem duas possibilidades nessa situação. Veja, nessa situação, ou seja, eu quero fazer uma alternância entre tipos de atributos do meu elemento HTML, ou seja, o text e o password, ok? Então olha só, eu digitando aqui na caixinha de texto, vai aparecer essas bolinhas aí mostrando, ou melhor, não mostrando o que você digitou, tá? Está indicando que você está digitando uma senha. Por quê? Porque o tipo aqui do nosso elemento input é password. O tipo dele é password. Se o tipo dele é password, ele vai ocultar os caracteres que você digitar. Se alterar isso aqui para password, ou melhor, para text, vou salvar agora, pronto. Salvei, venho aqui e agora eu consigo digitar normalmente. Eu quero que o JavaScript faça exatamente isso para mim. Eu quero clicar no botãozinho e a hora que eu clicar, ele vai mostrar o que foi digitado. Eu clicar de novo, ele retorna para o estado de senha. Então vamos retornar aqui, ó, password. Pronto. Agora eu volto a digitar aqui. Pronto. Clicando aqui, não acontece absolutamente nada. Bom, vou voltar aqui no nosso script. Eu quero ver se o nosso botão ele foi mapeado corretamente. Eu vou simplesmente colocar um alert para ele me mostrar alguma coisa. Então o btn.addEventListener, addEventListener, joia. Agora aqui eu preciso colocar qual é o evento que eu quero evocar. Então eu quero evento click e eu preciso colocar uma função de callback, uma função que vai me retornar ou realizar alguma operação. Então eu vou colocar um function. Pronto, abri e fechei as barriguinhas, abri e fechei a pestana. Pronto. Joia, vou colocar um alert. Colocar um alert. Olá, povo. Pronto, cliquei no botão. Muito bem, está funcionando o nosso JavaScript. Maravilha. Joia, nosso teste está ok. Se eu quiser, por exemplo, capturar o tipo de atributo que está no nosso elemento HTML, é o type. Então, olha só, vamos voltar aqui no HTML. Eu tenho um atributo chamado type, mas qual é o valor dele? O valor dele é password. Ó, tenho vários atributos aqui. Eu tenho o atributo type, value, name, eu tenho um ID. São atributos que estão condicionados a esse elemento HTML, tá certo? Eu quero capturar este atributo. Então, vou vir aqui no JavaScript, vou colocar num alert também. Então, vamos lá. Alert. Quem é o elemento que eu quero capturar o atributo? É o text path. Então, vou colocar o text path, que já está sendo mapeado aqui. Joga ele para cá. Ponto type. Pronto. Ok. Não preciso colocar ponto e vírgula. Joia. A hora que eu clicar no botão, ele vai ter que me mostrar um alert com o tipo o valor do atributo lá no HTML, o tipo correspondente a ele, que no caso é password. Pronto, cliquei, ele me retornou password. Bom, nós já sabemos que password é o estado em que ele vai mostrar aquelas bolinhas lá para esconder a senha que o cidadão está digitando, correto? Nós queremos alterar isso. Para que a gente possa fazer isso, deixa eu simplesmente colocar esse cara aqui porque a gente vai utilizar.
Vou mostrar uma maneira bem simples que depois você pode incrementar, você pode criar de alguma outra forma. Nós não vamos utilizar um condicionante, nós vamos utilizar um objeto para que a gente possa fazer essa alteração. Então eu vou criar esse objeto aqui fora. Esse objeto, let, é um tipo de declaração de variável e esse objeto ele vai se chamar TextPass, ok? E o TextPass ele vai receber duas propriedades que eu vou colocar nele. Um é o text, olha só, o text, e quando ele for text, ele vai realizar uma outra operação. Eu vou colocar uma função, uma arrow function, para que essa arrow function ela altere, quando for text, para password. Então nós vamos criar uma arrow. Essa arrow function ela vai receber um elemento. Que elemento que ele vai receber como parâmetro? O txtpass, que vai passar por aqui. Mas por enquanto eu vou colocar aqui como forma de parâmetro. Então eu vou colocar L, que poderia ser elemento, poderia ser qualquer coisa aqui. Muito bem, vou continuar. Então olha só, eu criei agora a primeira propriedade, tá, desse objeto, e esse objeto ele é uma função. Ele vai receber um elemento. Esse elemento, no caso, vai ser o TextPass. Quando eu colocar esse elemento aqui, que na verdade vai estar declarado dentro aqui do nosso btn, ele vai vir para cá e vai acionar um método que é o método attributes, setAttributes. Coloquei um S aqui a mais, só um momentinho. O que esse método ele recebe? Ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o atributo que você quer e o segundo parâmetro é o valor que você quer aplicar a este atributo. Ou seja, quando ele for text, ele vai acionar o tipo de atributo password. E agora o contrário, só vou copiar aqui e colar. Então, muito bem. Quando vir o password para cá, o elemento, que no nosso caso é o txtpass, ele vai setar um novo atributo e esse novo atributo, que será do tipo text, ou seja, ele vai alterar, certo? Então, olha só. Muito bem. Nós já sabemos que o txtpass, .type, ele vai retornar o tipo naquele momento, certo? Então, eu vou agora chamar, vou instanciar, vamos colocar assim o nosso objeto. Não é bem uma instância, mas vamos evocar aqui o nosso objeto, text, text password, aqui, ok, muito bem. Ficou bem parecido aqui, né? As variáveis, mas não tem problema. Deixa eu trocar aqui TextPass, se bem que, vamos deixar assim mesmo, TextPass, txtpass, joia. Vamos colocar só password, pronto, password, aí já fica diferente mesmo, opa, joga para cá, muito bem. Quando nós estamos criando um objeto em JavaScript, você tem a possibilidade de referenciar esse objeto como um array literal. Nativamente, o JavaScript não tem arrays literais, mas nessa situação ele permite que você faça uma referência de um array literal. Tá? Se ainda você não tem muito entendimento de objetos, de array em JavaScript, não se preocupa. Tá? Logo mais a gente vai trabalhar essa questão também aqui nas nossas aulas e nos nossos vídeos aqui no YouTube, no canal Tio do HTML. Então eu vou colocar aqui o txtpass, vou colocar ele para cá, joia. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai retornar o tipo daquele momento. Na primeira situação, a hora que eu clicar no botão, qual vai ser o tipo? O tipo vai ser password. E ele vai trocar
para TXT, ou melhor, para text. Aqui, coloquei que nós temos que colocar uma função, porque nós criamos uma função aqui, e o elemento. Quem que é o elemento? O TXT-pass. Joga para cá. Pronto. Ok. Com essas linhas de código, nós já conseguimos fazer essa alteração entre o tipo do atributo text para password. Então vamos vir aqui no nosso formuláriozinho aqui. Vou digitar uma senha qualquer. Ao clicar no botão, ele precisa mostrar a senha. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu clicar novamente, ele precisa voltar em estado de senha. Ok? Então, olha só. É bem simples. Nós criamos um objeto. Esse objeto ele tem duas propriedades que recebem uma função. Essa função vai receber o elemento ao qual nós queremos alterar. No nosso caso, esse el é só um parâmetro. Esse parâmetro está recebendo o TXT-pass que está aqui. Aqui nós estamos enviando o tipo que ele está recebendo naquele momento. Ok? Mas lembre, antes nós fizemos todo o mapeamento dos elementos em que a gente queria realmente fazer alguma alteração. Tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal e compartilhe também o nosso vídeo que vai ajudar bastante. Um grande abraço e até mais!